Olá, eu sou o professor Samuel Noronha com o tópico citopatologia ou citologia oncótica. E ao falarmos desse tópico, vamos definir o que é citopatologia, vamos falar de suas principais aplicações. É claro que ao falarmos de citopatologia, já podemos observar ali no nosso slide o nosso elegante Papa Nicolau, pois o exame de Papa Nicolau é uma das principais aplicações dessa técnica. Tá bem? Vamos lá? Então vamos começar o tópico com sua definição, não é? Citopatologia, o que é citopatologia? É um ramo da patologia que faz diagnósticos. E esses diagnósticos são traçados por meio da observação de uma célula ou um grupo delas, tá certo? Então, ramo da patologia que faz diagnóstico por meio da observação de uma célula ou grupo delas. Além disso, vale a pena a gente citar que citopatologia e citologia são termos comuns, ou seja, tem o mesmo significado. Mesmo citopatologia sendo um nome de uma disciplina, também pode ser utilizado também se referindo a esse método de traçar diagnósticos, tá certo? Outro detalhe interessante que já vale chamar a atenção agora no começo, tá? Fazer a diferença, a comparação entre histopatologia e citopatologia, tá certo? Citopatologia, como a gente acabou de falar, observa a célula. A histopatologia, além de observar a célula, ela observa também o seu entorno, a matriz extracelular, os componentes da matriz, tá certo? Então, a histoarquitetura está preservada quando se faz um exame histopatológico, quando se faz um exame a partir de uma biópsia, tá ok? Então, para que não haja mais dúvidas, está aí a definição muito clara para você. O que é citopatologia? Qual é a definição de citologia ou citopatologia? É fazer diagnóstico por meio da observação de uma única célula ou um grupo delas, tá certo? Além disso, já colocamos aí outro aspecto importante nesse tópico. Qual a sua aplicação? Né? Então a gente está vendo ali que é uma importante ferramenta para se diagnosticar câncer, por exemplo, tá certo? Então, câncer de colo de útero, tradicionalmente, sempre se utilizou o diagnóstico citopatológico, tá certo? Além disso, esse diagnóstico tradicional do câncer de colo do útero, câncer como o de mama, mais recentemente, vem se apoiando nesses diagnósticos citopatológicos também, tá bom? Tá bom, então já sabemos qual é a definição de citopatologia. Agora, para que esse diagnóstico citopatológico seja realizado, o profissional da saúde deve seguir um fluxo de trabalho. E é justamente isso que nós podemos ver nesse slide agora. Qual é o fluxo de trabalho citopatológico, tá certo? Então, o fluxo de trabalho ele envolve três etapas. Quais são essas três etapas? Primeiro, obtenção da amostra, tá? Segunda etapa, preparo da lâmina, tá? E a terceira e a última etapa é justamente a observação desta lâmina, que se faz em microscópio óptico, tá bom? Então, o fluxo de trabalho consiste em três etapas: obtenção da amostra, preparo da lâmina e observação desta lâmina. Então, ilustrando esse fluxo de trabalho do diagnóstico citopatológico, a gente se depara com esse tipo de slide aqui, que mostra cada uma das três etapas, cada uma das etapas que compõem esse fluxo de trabalho. Muito bem, olhando lá na esquerda, a gente vê a obtenção da amostra. E o melhor exemplo, como dito desde o início, é o exame de Papa Nicolau. Então, o profissional lá, por meio de uma espátula, está obtendo uma amostra desse epitélio do colo do útero, né? E essa espátula, assim que retirada, vai ser passada numa lâmina. Tá? Então, coleta e já agora o preparo da lâmina. Né? Essa lâmina com a amostra biológica, lá que foi obtida por meio da espátula, vai ser corada. Então, os reagentes que compõem o exame de Papa Nicolau serão utilizados no evidenciamento das estruturas celulares que nos permitirão traçar o diagnóstico. Tá? Então, a lâmina corada, vamos para a última etapa, a parte da figura mais à direita ali, que é a observação por microscópio óptico, tá certo? Olhando um pouco mais de perto, a primeira das três etapas que constituem o fluxo de trabalho citopatológico, ou seja, a obtenção da amostra. A obtenção da amostra citopatológica pode se dar de duas maneiras, como a gente observa ali na figura.
ela pode se dar de maneira interventiva, que geralmente se faz por meio do exame conhecido como FINAC, ou seja, Fine Needle Aspiration Cytology em inglês, ou citologia de aspiração por agulha fina na tradução para o português, tá certo? Este tipo de coleta, como se pode notar, é mais interventiva, ou seja, para que se atinja a amostra a ser coletada, geralmente se faz uma incisão ou se faz por meio de uma agulha, tá? O outro tipo de coleta é a esfoliativa, na qual nenhum tipo de incisão é feita, somente um esfregaço ou nem isso. Se faz a coleta a partir de um fluido que sai espontaneamente do corpo do indivíduo. Tá? Então a esfoliativa ela pode ser subdividida em espontânea ou mecânica. Exemplos de cada um desses subtipos. Espontânea, quando, por exemplo, se obtém uma amostra biológica a partir de um fluido que naturalmente sai do corpo. Como se acontece, por exemplo, na obtenção de células-tronco obtidas do leite materno. Tá? Então, isso é um exemplo de citopatologia, coleta citopatológica esfoliativa espontânea. Já a mecânica é o caso clássico do Papa Nicolau, tá certo? Então, coleta citopatológica pode ser interventiva ou esfoliativa. A esfoliativa subdividida ainda em espontânea ou mecânica. Partamos então para uma comparação. A comparação entre o exame citopatológico, ou seja, aquele obtido por meio de um esfregaço, geralmente, e uma biópsia, não é? Então, o exame citopatológico comparado com o exame histopatológico da biópsia. Tá bom? Tá claro? Tudo bem? Então vamos lá. Quais são as vantagens do citopatológico em relação àquele histopatológico, aquele realizado por meio de biópsia? Olha só, a gente pensar que rapidamente a gente vai perceber que as principais vantagens são a facilidade na coleta. Então, não existe a necessidade de uma incisão na coleta citopatológica, não é verdade? Enquanto que na biópsia isso vai ser necessário. Se não há incisão, o desconforto do paciente será menor. Né? Uma segunda vantagem aí da citopatologia. Terceira vantagem, menos provável que desencadeie complicações, não é? Se não há lesão de epitélio, se não há descontinuidade de epitélio, a probabilidade de desencadear uma complicação é bem menor, não é mesmo? E pela necessidade de uma menor de aparatos para se fazer essa coleta, então o custo também vai ser menor, não é verdade? Pois bem, mas nem tudo é um mar de rosas, não é? Há desvantagens também em relação à coleta citopatológica. E a principal desvantagem, que vale a pena a gente citar, em relação àquele obtido por meio de biópsia, é a menor acurácia. Ou seja, aqui a arquitetura do tecido foi perdida, não é? No exame citopatológico. Então, a acurácia em se traçar o exame, a quantidade de elementos que você traz na obtenção do diagnóstico é menor, diminui a acurácia consequentemente. Quais são as aplicações então do exame citopatológico? O exame citopatológico, como a gente já falou desde o início, diagnóstico, é isso? Então, quando a mulher faz lá o Papa Nicolau, com a frequência determinada pelo seu ginecologista, ela está se submetendo a um exame diagnóstico que pode avisar para ela se ela está com uma lesão no colo do útero, é isso? Então, além de traçar esse diagnóstico, vai servir também para monitorá-la, né? Então, diagnóstico e monitoramento, as principais aplicações dos exames citopatológicos. Está compreendido? Olha aí, rapidinho já chegamos ao final da nossa primeira etapa, tá? Então, nesses próximos slides, preste atenção que serão de atividades acerca dos tópicos que acabamos de falar, tá bom? Então, isso é uma maneira da gente se certificar de que tudo que a gente falou foi gravado e que a gente vai levar isso conosco, tá bom? Olha lá, presta atenção nos slides que virão a seguir. Olhe no canto inferior do slide, que lá vai haver um reloginho e vai falar quanto tempo você tem para fazer cada uma das atividades. Tudo bem? Vamos lá? Boa sorte!
Então aqui é o professor Samuel Noronha te dando tchau, esperando que você tenha gostado dessa aula e que o seu desempenho nas atividades tenha sido bom. Um abraço!